Então, é muito comum as pessoas me dizerem que eu comecei a estudar direito administrativo e eu aprendi 60%, 70%, e daí eu não evoluo, porque você está acertando exatamente as questões mais fáceis. Em qualquer concurso, em qualquer conjunto de seleção, isso é estatístico, né? Então, você vai ver lá que tem uns 20% de questões intermediárias e uns 5%, no máximo, de questões difíceis. Mas, para gabaritar, a gente vai atrás disso, né? Então, para ir atrás disso, hoje eu vou trazer para vocês esse conceito de agentes públicos, mas não apenas no sentido simples da palavra, né? Mas também com os detalhes. Então, se você está com o seu caderno, a sua caneta aí para poder anotar o que é de mais importante, óbvio, anote aquilo que você não sabe, né? E lembre-se, eu vou passar o slide para todos vocês, tá bom? Aliás, eu até vejo de tentar passar aqui agora. Vou tentar passar para vocês agora. Para quem já quiser achar, eu vou botar aqui eu vou colocar aqui no Zoom. E se você não encontrar, aí você me pede depois pelo WhatsApp para quem não souber baixar no Zoom. Muito bem. Eu estou colocando no Zoom daqui a pouquinho. Eu acho onde que eu coloquei isso. Achei. Pronto, está no Zoom, tá? Alguém achou? Alguém consegue visualizar os slides no Zoom, no chat do Zoom? Quem achou? Quem conseguiu? Alguém? Aqui, já está já consegui baixar. Ok, então o Otto já conseguiu. Quem não conseguir, porque às vezes está vendo pelo celular, às vezes não sabe mexer no Zoom para ver o anexo, me pede depois no WhatsApp. Depois, tá? Eu não vou conseguir agora. Muito bem. Então, vamos lá. Eu estava dizendo que o conceito de agente público, ele é um gênero que tem várias espécies, assim como funcionário no direito penal. Então, o agente público, o termo agente público, ele serve para quem ocupa o cargo estatutário, para quem ocupa o emprego CLT e também para quem exerce a função temporária ou de confiança. Então, quem está num cargo público, como policial, auditor, no INSS, no Banco Central, ele está no cargo, mas ele também é agente público, ok? Quem está no emprego público, né? Quem está no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, também é agente público. E mesmo quem é um contratado temporário pelo PSS, também é um agente público. Mas quem está em mandato, também. O presidente, o governador, o deputado, o senador, também são agentes públicos. Então, primeira coisa, primeiro tópico, agente público é um gênero no direito administrativo que abrange todas as espécies. Gênero, de geral. Espécies, de específico. Então, o agente público é um gênero no direito administrativo que abrange quem está no cargo, quem está no emprego e quem está na função e quem está no mandato. Agora, apesar do agente público ser uma pessoa, durante o tempo que eu estive lá no exercício do cargo público, eu era uma pessoa. Mas, pela teoria da imputação, anota isso daí que é importante, anota aí que é bizu isso. O agente público, pela teoria da imputação, manifesta a vontade do Estado. O que é teoria da imputação?
é imputar, atribuir. Então, o que o agente público fez o órgão, fez o ente estatal. Porque, óbvio, o Estado ele não faz nada, né? O Estado é uma definição jurídica. O órgão ou a entidade são definições jurídicas. Quem é que vai lá e faz? Quem é que multa? Quem é que apreende? É a pessoa, né? É a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, pela teoria da imputação, cuidado, pela teoria da imputação, o que o agente faz, o que o órgão faz, imputa-se como se o ente estatal tivesse feito. Muito cuidado, porque não se trata de um mandato ou representação, né? O agente público ele não representa, ele não tem um mandato. É que simplesmente tanto o órgão como o agente atribui-se que o que ele fez foi o Estado. Então, a manifestação de vontade do Estado, né, ela é feita, né, pelo órgão, ela é feita pelo agente público. Ok? Então, quem fez foi o Estado. Quando você apreende, quando você multa, foi Estado que eu digo, o ente estatal, União, Estado Federal e Município. Foi o ente estatal que fez. Então, o agente público é essa mão aí, ok? É essa mão que faz no sentido do que o ente estatal queria fazer, beleza? Então, agente público é aquela pessoa natural, pessoa física, que está investida em um cargo, emprego, função ou mandato, fazendo a vontade, manifestando dentro da lei, lembrando que é dentro da lei, manifestando dentro da lei a vontade do Estado. Né? E aí você vê a história da finalidade, da impessoalidade, da moralidade, porque essa vontade manifestada é a do Estado, não é a sua. Não é a sua, não é? Você não vai prender quem você acha que deve prender. Você não vai autuar quem você acha que deve autuar. Inclusive, hoje, alguém me mandou uma pergunta falando sobre o princípio da indisponibilidade do interesse público, que é exatamente um princípio que diz que não é a vontade do agente que vai prevalecer. Ele não pode dispor como ele bem entende do interesse público. Na questão que estava lá, inclusive na lista, no simulado lá, falava que o agente público poderia, né, decidir abrir mão, fazer um acordo, né, através de arbitragem. E isso não é previsto, não é para decidir. O agente público manifesta dentro da lei a vontade que o Estado tem, e essa vontade é manifestada na lei. Então, é disso que se trata. Eu sempre falo para as pessoas, se você tem a ilusão de marido e presidente, não faça concurso público, porque marido, quando casa, acha que vai mandar na casa que ele vai construir. O presidente, quando se elege, ele acha que vai mandar no país que ele se elegeu. E o agente público, quando toma posse no cargo, ele tem que entender que ele é que nem marido e presidente. Ele vai executar, mas não é ele que manda. Ele vai cumprir ordens, né? Eu sempre brinco com isso, que o presidente fala que vai fazer e acontecer, mas sem o Congresso, sem o Supremo, não vai a lugar nenhum, não manda, né? Então, é disso que nós estamos falando aqui. Belezura, rapaziada? Então, essa é a ideia geral, inicial, do que é um agente público, ok? Bem, os agentes públicos, como eu disse para vocês, né, são usados no direito administrativo. No direito penal, a gente vai usar funcionário público, né? Mas a abrangência é a mesma, tá? Que é todo mundo. O presidente, o governador, o prefeito, o senador, deputado, o juiz, o ministro do Supremo, né? o servidor, o empregado, o credenciado, o honorífico, todo mundo vai ser usado, porque o termo agente funcionário ele é usado principalmente quando nós estamos falando de responsabilização. Quem é que vai ser responsabilizado?
né? Quem é que vai ser punido com base nisso daí? Ok? Então, a nossa ideia geral é: agentes públicos são todas as pessoas, agentes são pessoas. Cuidado, que estejam vinculados ao Estado ou não. Porque nós vamos ver casos em que o agente público ele não tem uma vinculação, ele não tem uma prestação de serviço permanente. É ocasional, pode ser remunerado ou não, inclusive, né? Que é o caso dos agentes honoríficos. Tá? Então, essa é a ideia, primeiro tópico de hoje, né? O que é agente público? Tá? Então, agentes públicos, definição. Segunda preocupação que nós temos, agentes públicos. Qual é a classificação? Como é que eu classifico agentes públicos, né? E aí, eu falei para vocês que os agentes públicos podem ter um mandato, né? Como é o caso dos agentes políticos. O que é um agente político? Um agente político é aquele que representa os três poderes. Então, no executivo, você vai ter o presidente, o governador, você vai ter o prefeito, você vai ter o ministro, você vai ter os secretários, né, de Estado e municipais, você vai ter representando o legislativo, senador, deputado, vereador. No judiciário, você vai ter os ministros do Supremo, os desembargadores, os juízes, né? Na justiça ainda, os promotores, defensores. Esses são chamados agentes políticos, né? Eles têm a competência deles definida na Constituição Federal. Eles representam a vontade política. O que é a vontade política? Eles determinam os rumos do Estado. Então, agente político é a cúpula. Inclusive, cada um desses agentes políticos tem regras que regem a sua carreira, a sua estrutura, de forma diferente. Você não estuda a Lei 812 para se aplicar a nenhum agente político. Os agentes políticos têm regras próprias, né? O Instituto da Magistratura, a aposentadoria dos deputados e senadores, a aposentadoria do presidente. Nada disso é nas regras que a gente estuda. Eu costumo brincar dizendo que os agentes políticos são os deuses do Olimpo. As regras mortais não se aplicam a esses agentes públicos, a esses agentes políticos, né? Por quê? Porque eles representam a estrutura constitucional do Estado. Então, o agente político é uma espécie totalmente à parte. Você não estuda como é que é o estatuto ou as regras de agentes políticos. Tá? Eles têm regras especiais. Então, essa é a primeira coisa que você vai guardar. O agente político é uma espécie de agente público que representa a vontade do Estado conforme estabelecido na Constituição Federal. É disso que nós estamos falando. Mas, obviamente, a gente não costuma estudar agentes políticos. Nós estudamos mesmo, no direito administrativo, os chamados agentes administrativos. Tá? Os agentes administrativos, que são aqueles que estão no corpo da administração pública. Na administração pública, estrito sensu. Né? E aí você vai ter as espécies de agentes administrativos. Os servidores, os empregados, os temporários e havia época que se considerava os militares. Hoje nem se considera, isso não é discutível. Ok? Então, antes de falar de cada um desses agentes administrativos, eu sempre pulo para poder falar da classificação da espécie de particulares em colaboração com o poder público. O que são particulares em colaboração com o poder público? São exatamente as pessoas que não têm necessariamente um vínculo com a administração, não necessariamente recebem alguma remuneração do Estado, mas, lembrando, por serem agentes públicos, eles são responsabilizados pelo exercício abusivo da atividade administrativa. Ok? Então, o agente público, chamado de particular em colaboração, ele tem prerrogativas especiais
principalmente obrigações de responsabilidade, mas ele não tem aposentadoria, vínculo, férias, 13º, não tem nada nesse sentido. E os 3 tipos de particulares em colaboração com o poder público que nós temos são os agentes honoríficos, tá? Que são aqueles que voluntariamente ou compulsoriamente, cuidado, o agente honorífico, o mesário, né? Alguém aqui já foi mesário de forma voluntária ou compulsória? Conta aí para mim. Quem já foi mesário de forma voluntária ou compulsória? Alguém aí já foi? Eu quero dizer a vocês que eu sempre fui mesário voluntário. Alguém? Eu já fui compulsório. Compulsório. Mas quando você passar no concurso da CGU, Rafael, e eu sei que você vai passar no concurso da CGU porque você está estudando bastante, vou te dizer o seguinte, você tem que participar 5 dias lá da preparação da eleição. Em troca, você vai poder usar o dobro, que são 10 dias, que você pode usar intercaladamente como quiser. Quero usar um dia hoje, outro amanhã, outro depois da manhã. Imagina nos feriados de quinta e terça-feira como isso é útil. Isso é bom, hein? Eu digo a você que eu ganho a cada 2 anos, porque toda eleição eu ganhava 10 dias. As férias tu já picava em 3 parcelas de 10. Mas o feriado que tem no ano, que você vai socando aquela folga eleitoral no feriado, eu digo a você que eu não vencia tirar tantas férias. Quem é que vai querer ser mesário voluntário agora? Diz para mim, quem vai querer ser mesário voluntário? Com certeza. Vale a pena. Eu. Quando me contar esse bizu, né, e eu já tinha algum tempo já na Receita, né? Quando me contar esse bizu, eu passei a brigar para poder estar como mesário. Eu brigo para poder ser mesário, né? O Emerson está dizendo que foi mesário voluntário e não quer mais. Mas é porque tu não ganhou o dobro de folga, né, Emerson? A Belkis falou que foi compulsória, ela não queria ir não e foi. Na verdade, a lei diz que as pessoas, esse negócio do dobro de prazos, né, é para todo mundo. Mas se tu chega na iniciativa privada, para o teu patrão, com essa história de que tu quer usar a folga eleitoral, já tu vai ganhar tuas contas, né? O Pacheco disse que não foi mesário voluntário, mas ele sempre trabalhou nas eleições, né? Sempre foi obrigado a trabalhar. Professor, eu fiz carreira. Eu fui segundo mesário, primeiro mesário, fiquei no presidente de mesa. Eu sempre era presidente de mesa. Mas o bizu mesmo, eu vou falar para vocês aqui, o bizu é ser secretário de prédio. Eu sou o coordenador do prédio todo, né? Que aí você não fica lá, eu fico só de auditor fiscal, fico só lá olhando a rapaziada, e é quem ganha mais dias, ele ganha 10 dias, o secretário de prédio. Pronto. A aula de hoje foi para já dar essa dica maravilhosa aí de como ganhar 10 dias de folga eleitoral na eleição. Volta para cá, porque a gente está falando de agente honorífico, ok? A Belkis também falou que fez carreira. O agente honorífico não é só o mesário. O mesário é o mais famoso, mas também tem o membro do júri, né? Quando você é chamado para o júri, quando você está lá trabalhando no júri, eu fui chamado uma vez e não fui e ganhei uma multa por causa disso. Você também é um agente honorífico, tá? Assim como também os comissários de menores, né? Então, você exerce essa atividade de forma voluntária ou não é remunerado, diga-se de passagem, mas você é considerado agente público por conta do poder que você tem de chegar e dizer para as pessoas parou, vai, não vai, você está mandando ali, né? Agora, se você abusar, você será responsabilizado como um agente público. É disso aí que nós estamos falando, ok? Então, agentes honoríficos não têm vínculo com o Estado, normalmente temporário e gratuito, respondem criminalmente pelo exercício arbitrário, ok? Então, essa é a ideia do agente honorífico. Temos também os chamados agentes delegados. Delegado porque ele recebe uma delegação,
né, é uma das formas de descentralizar a prestação do serviço público. Você passa o serviço para um agente delegado, né, através de um contrato temporário. E ele é considerado também agente público no sentido da prerrogativa, né, como no sentido também, né, da responsabilização pelo abuso. Então, o agente delegado é um particular que está exercendo uma atividade mediante delegação contratual e, quando ele abusa, ele será considerado, ele será enquadrado como agente público para responsabilidade criminal, responsabilidade penal. Por último, nós temos o agente credenciado, que é uma coisa assim muito mais precária, muito mais simplória. O credenciado, né, ele simplesmente tem esta autorização, esse credenciamento do Estado para desempenhar uma atividade, né? Ele não tem um contrato de delegação, é como se ele tivesse só uma licença, tá? Vamos usar esse nome, que é o caso, por exemplo, do tradutor juramentado, que é o caso do leiloeiro oficial, né? Então, esses são agentes credenciados, tá? Agentes delegados são todos os que recebem delegação do poder público, contratualmente. Os concessionários de serviços públicos, os seus titulares, eles são agentes delegados. Então, desde a TIM, Vivo, Gol, TAM, Rodonorte, né? Todas as empresas que recebem uma delegação, o titular é um agente, o titular daquela empresa, ele é um agente delegado que exerce essa atividade, né? O seu representante, como se, né, tivesse manifestando essa vontade do Estado. É a vontade do Estado de cobrar o pedágio de você lá. Entendeu? Tanto é que, se você passar pelo pedágio sem pagar, né, você tem multa prevista no Código de Trânsito e tudo isso. Ok? Então, esses são os chamados agentes particulares em colaboração com o poder público, honoríficos, delegados e credenciados. Tá? Eles não têm vínculo, eles não têm uma remuneração do Estado, né, para poder desempenhar essa atividade. Óbvio que o leiloeiro oficial ganha lá, né, as suas tarifas, o tradutor juramentado, né, o concessionário de serviço, todos eles, de alguma forma, ganham. O honorífico não, só ganha lanchinho lá no dia da eleição e olha lá, o vale coxinha, né? Mas acontece que, diferentemente dos particulares, os agentes administrativos, eles vão exercer essa atividade com vínculo, né? A maior parte do nosso estudo vai ser sobre servidores. Quem é servidor, né? Servidor público, eu só chamo de servidor público aquele que está sobre um vínculo estatal. O servidor é aquele da administração direta, autárquica e fundacional. O que a reforma administrativa, uma das coisas que a reforma administrativa quer mudar é isso. Desobrigar que todos, na administração direta, autárquica e fundacional, sejam servidores estatutários, ocupantes de cargos. Então, você tem o cargo de policial, o cargo de técnico previdenciário, o cargo de auditor federal de finanças e controle, o cargo de auditor da Receita. Esses são servidores na administração direta, autárquica e fundacional. Já os empregados, né? Eles são aqueles que estão nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras. Os empregados, eles estão no regime da CLT, que é o mesmo, né, de todos os demais na iniciativa privada. Uma das coisas que a reforma administrativa almeja, né, é aumentar a possibilidade de empregados públicos na administração direta, autárquica e fundacional, para que eles não sejam servidores com estabilidade.
Tá? Então, cargos que não seriam cargos que nós chamamos típicos de Estado poderiam estar sob o regime da CLT, ok? Sob o regime da CLT. Eu não sei quem é que você está falando que recebe, os que recebem salário. Ah, sim, Karina, entendi. É verdade. O servidor, ele recebe remuneração e os empregados CLT recebem salário. Muito bem lembrado, Karina. Quem trabalha na Petrobras, no Banco do Brasil, o nome jurídico correto é salário. Agora, o servidor estatutário, ele vai receber remuneração ou subsídio, né? Mas não é salário. Então, o policial não ganha salário, o auditor não ganha salário, técnico previdenciário e analista não ganham salário, eles ganham remuneração ou subsídio, ok? Então, esses são os chamados agentes administrativos. Tem aqueles que são concursados, que é o servidor é concursado, o empregado é concursado, mas lembre-se, também é agente administrativo o temporário e também a função de confiança, porque, nesse caso, ele não é concursado. O temporário não é concursado, é um processo seletivo. Quem ocupa cargo em confiança também não é concursado, ele é indicado, cargo em comissão, função de confiança. Ok? Bem, uma das coisas que eu preciso que vocês entendam, né, é sobre... Eu quero mostrar aqui um outro assunto. Ok. Dos credenciados, já tinha falado, né? Mas eu quero falar dos agentes de fato. Bem, esses aí são os agentes públicos que nós vimos até agora, foram fáceis de identificar. Eu queria chamar a sua atenção hoje, em algumas lives eu já falei sobre isso, sobre aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, presta atenção. Eu vou falar agora de algo mais específico, de pessoas que não são agentes públicos na classificação que nós vimos até agora, mas que são considerados agentes públicos de fato. Eles não são agentes públicos de direito, mas eles são agentes públicos de fato. E qual é a relevância de eu saber quem é agente público de fato? O assunto aqui é um outro capítulo do direito administrativo que eu estou linkando para vocês aqui, que é a responsabilidade dos servidores, né? Minto. A responsabilidade dos prestadores de serviço público. Sejam eles prestadores de serviço público de direito público, que é o caso da União, Estado Federal e Município, das autarquias e fundações, ou sejam prestadores de serviço público de direito privado, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e todos os concessionários. TIM, Vivo, NET, Globo, TAM, Gol, né? Azul, Rodonorte, Cataratas do Iguaçu, não importa qual delegado, né? O concessionário do aeroporto, o concessionário do porto, eles são prestadores de serviço público e a Constituição Federal fala que quem é prestador de serviço público tem responsabilidade pelo prejuízo que o agente causar. Então, veja, eu estou trazendo aqui para o assunto agentes públicos quem é considerado agente quando eu vou falar em responsabilidade do prestador do serviço público. O agente público político, administrativo e particular, é óbvio que ele vai gerar responsabilidade porque ele juridicamente já é um agente público. Mas e aqueles que juridicamente não são, mas devem ser considerados agentes públicos para efeitos de responsabilidade do prestador de serviço público, né?
E aí é que entra o conceito que eu quero que vocês saibam, é um conceito mais refinado, mais requintado, que é o conceito do agente de fato. Porque ele não tem um vínculo jurídico adequado, correto. Ou seja, ele não teve uma investidura regular, ele não teve uma investidura normal, ou então nem teve uma investidura. Investidura é você ser formalmente investido no cargo. Mas eles estão, de alguma forma excepcional, aceitos. Importante isso. Eles foram aceitos como executores de uma função pública, né? Não tem um enquadramento jurídico. Eles não são legalmente considerados agentes públicos. Mas a situação excepcional em que eles se encontram permite que eles sejam aceitos, né, no âmbito da administração como um agente que prestou uma atividade e, na hipótese de um prejuízo, esse prejuízo será do ente prestador de serviço público. Então, por isso você deve entender que a responsabilidade é da pessoa jurídica pelo prejuízo causado pelos seus agentes. Olha que curioso que não fala, a Constituição não fala que seus agentes públicos, não. Nem só agentes públicos, né? Você tem o particular do concessionário também, mas você tem o agente de fato, que não é um agente público, né? São duas categorias de agente de fato que eu quero que vocês guardem, hein? Anota aí. Duas categorias de agentes de fato. A primeira delas é a que nós chamamos agentes necessários. Necessários porque houve uma situação emergencial, né? Então, digamos que está tendo um incêndio, está tendo uma calamidade, uma enchente, um terremoto, né? E aí uma autoridade pública, sabe aquelas coisas de filme que está precisando que as pessoas ajudem? Você vai lá, segura todo mundo, para o trânsito, começa a fazer lá, começa a descer as pessoas. Aquela pessoa que está ajudando, aquele herói do filme, aquele mocinho do filme, ao exercer a atividade, né, com essa anuência de um agente público, de um poder público, né, nessa situação excepcional, temporária, emergencial, né, eles estão como se estivessem no exercício da função. O policial vai lá e fala, segura o trânsito lá, segura as pessoas lá, não deixa ninguém vir para cá, não. E você estava só passando por ali, né? Você estava passando por ali, ou então parou o seu carro e entrou e falou assim, vai atrás daquele bandido ali que está com a bomba nuclear. E aí o cara vai dirigindo o veículo, passa a ser um veículo em operação pública, né? Então, nesse caso, o chamado agente necessário, né, que também tem um nome no direito, que é o gestor de negócio público, né? Gestor não é porque ele é um empresário, é porque ele está executando uma atividade, não é um negócio comercial, mas uma atividade. Então, o agente necessário, ele vai estar enquadrado como o dano que ele causar será de responsabilidade do prestador de serviço público. Ok? Então, falamos do agente de fato, falamos do agente necessário, né? E temos aí o agente putativo. O Otto faz uma pergunta aqui, fez uma pergunta. Aliás, eu estou vendo as perguntas do Zoom. Não sei se tem alguém no YouTube. Já já eu dou uma olhadinha aqui no YouTube, se tem alguém no YouTube postando pergunta. Sobre o perito não oficial. Não, Otto, o perito, quando você vai fazer uma perícia numa ação judicial, quando você vai fazer uma perícia na Receita Federal, você passa a estar como credenciado. Então, aquilo que você fala como perícia, né, o teu laudo, passa a ter força de verdade no processo, tá? Então, você tem o perito oficial, que é você deve estar falando do perito concursado,
E você tem aquele perito que vai lá na Receita Federal, lá tinha muito perito credenciado. A gente pegava um equipamento, você precisava que um engenheiro elétrico fizesse um laudo de enquadramento. Aquele ali é um credenciado, tá, Otto? Ele não é um agente de fato, não. Ele é um agente credenciado, é mais ainda do que isso, tá? Bem, voltando aqui, né? Eu já vou chamar o estúdio aqui para me ajudar para ver se tem o pessoal do... Deixa eu ver aqui se tem o pessoal do... ó, tá aqui, ó, o Danilo no YouTube, o Wellington também, o Éder. Bacana, bacana. Tá perguntando se Lei 812 não cai na Polícia Civil do Paraná. Ó, todos os meus mentorados da Polícia Civil sabem que não cai Lei 812 na PC Paraná. A Lei 812 é uma lei federal, gente. Não tem nada a ver com a aula de hoje, mas alguém escreveu lá no YouTube, né? Lei 812 não cai na Polícia Civil do Paraná, tá? No concurso de escrivão em 2018, eles até colocaram no edital Lei 812, o que foi um escárnio, né? Não faz nem sentido você estudar a Lei 8.112, que é uma lei federal para servidores federais na Polícia Civil do Paraná. Mas nesse edital, inclusive, eles tiraram até, né? Então, esquece Lei 812 para a Polícia Civil. Eu tenho mais 10 minutinhos para falar com vocês sobre agentes putativos. Olha só esse nome, né? Cuidado, putativo, né? O agente putativo é o que nós chamamos de funcionário de fato, né? Por que funcionário de fato? Porque, veja, o agente putativo não é aquele que estava passando na rua e alguém falou para ele lá, olha, você agora... Tem muito isso em filme americano, né? O xerife está na onça lá, aí passa o primeiro lá, aí pega aquela estrela lá e, ó, pum, você agora é marshal, né? Você agora é delegado lá, vai atrás dos bandidos, a gente está precisando de mais bandidos. Isso seria, né, um agente emergencial. Você vai lá, passa o cara agora, bota a estrela no peito dele e vamos atrás. Esse seria um agente emergencial, um exemplo dos filmes de bang bang americanos, né? Agora, o agente putativo não. Veja, no caso do agente putativo, existe toda uma imagem e toda uma ideia de que aquela pessoa está de forma legítima exercendo uma atividade. Você chega na repartição, ele está lá trabalhando junto com todos os demais, né? Tem vários agentes públicos trabalhando e ele está ali junto. E você parece, né? Tem uma aparência de que ele é mais um. E se você chega numa repartição, tem 10 pessoas trabalhando e um lá está trabalhando também, você acaba presumindo o quê? Que todos os 10 são agentes públicos legitimamente investidos. Agora, imagina, por exemplo, né, que um deles teve uma falha formal, uma falha processual, né? E por algum motivo a investidura dele não é considerada legítima. O ato foi anulado, o concurso, ou de alguma forma ele estava lá, mas não era para estar. Então, veja, pelo que nós chamamos de teoria da aparência, pela segurança jurídica, né, o direito considera aquele agente putativo, aquele agente com presunção, com aparência de funcionário de fato, considera ele como um agente de fato para responsabilidade. Com o objetivo o quê? Qual é a ideia da segurança jurídica? Não prejudicar o terceiro de boa-fé que chegou lá e teve um ato praticado, né? Uma licença concedida, né? Um alvará, qualquer coisa que aquele agente putativo fez e que, na verdade, como juridicamente ele não tem legitimidade na investidura, ele não é agente juridicamente falando. Mas aí o que acontece? Os atos praticados pelo agente putativo serão convalidados por uma autoridade.
Então, veja, não é dizer que o ato dele é válido porque ele é de fato, porque ele é aparente. Não. O ato dele não é válido, mas será convalidado para não prejudicar o terceiro. Todo mundo capite isso daí? Então, esse é o detalhe para chamar a atenção para vocês aí de duas espécies de agentes de fato que são considerados agentes públicos para efeitos de responsabilidade. Tá? Então, eles são considerados para efeitos de responsabilidade. E, volto a dizer, a aula de hoje ela é especial e todos os encontros, todos os dias eu estou fazendo live às 20 horas no YouTube. Tem alguém aqui que está no Zoom, que está me assistindo às 20 horas no YouTube? Conta para mim aí quem está no YouTube. Quem está assistindo no YouTube? Tem alguém aqui? Ninguém? Tá, então o pessoal do YouTube é do YouTube. Vocês só assistem no Zoom mesmo, né? Ninguém está assistindo no YouTube. Então, todos os dias, 20 horas, assistam no YouTube sempre um tema relevante. Eu não falo beabá, só falo termos relevantes para garantir que você gabarite o direito administrativo. Aliás, eu mandei para vocês no convite para o evento de hoje 2 links. Um link foi para você entrar num grupo de WhatsApp que vai falar sobre essas atividades de direito administrativo. E um outro link é para se inscrever gratuitamente, em um evento que nós faremos agora, né, no mês de agosto, sobre estratégias de estudo para gabaritar o direito administrativo. Né? Então, o evento será Imersão para Gabaritar Direito Administrativo. Um diazinho em que eu vou te dar, né, uma estratégia de estudar direito administrativo, buscando gabaritar o direito administrativo. Se você quer gabaritar administrativo, então assista minhas lives às 20 horas, todo dia de segunda a sexta. Entra no grupo do WhatsApp para ter informações sobre esses eventos e inscreva-se gratuitamente no evento Imersão para Gabaritar Direito Administrativo, ok? A Flávia estava dizendo que não sabia dessas aulas do YouTube, então eu estou contando hoje, agora, por isso que eu fiquei nessa vontade danada de fazer um aulão com vocês hoje. E, bastante gente se animou para vir num domingão, né? Aí outro dia alguém perguntou, mas por que você faz essas coisas e tal? Porque eu gosto. Ver que essas pessoas vêm aqui ouvir o que eu tenho para falar é uma satisfação pessoal enorme, né? É por isso que eu estou aqui e vou estar sempre aqui chamando vocês para poder, né, aprender o direito administrativo, para passar num concurso, para poder, né, chegar um dia e dizer, estou aposentado, né? Que maravilha. Muito bem. Nostalgias à parte, 5 minutos para terminar. A diferença agora, o último bizu que eu quero falar, que é o usurpador de função. Você não pode confundir, né? Você não pode confundir o que nós estamos falando de agentes públicos e responsabilidade daqueles que, na verdade, são mau caráter, daqueles que, na verdade, são ladrões, são salafrários, fraudadores. Né? O usurpador de função não gera responsabilidade para a administração. Quando você tem um golpe, né? Um cara chega vestido, né, do IBGE, da empresa de energia elétrica, da empresa de energia de água, né? Bate na sua porta dizendo... Aí você vai querer responsabilizar o Estado? Não, esse cara não é agente de fato, ele é bandido, ele é usurpador. Eu coloquei aqui no chat do Zoom, tem um link para você entrar no WhatsApp, clica nesse link aqui do WhatsApp no Zoom, que você vai lá, e vou pedir também para a Luciana, né, colocar o link
da inscrição gratuita no evento Imersão Direito Administrativo, ok? Voltando aqui, o usurpador de função, ele é um fraudador. É um fraudador, né? Ele está enganando. Então, o prestador de serviço no qual ele finge, eu já vi um monte de gente mandando para mim, eu recebi um e-mail da Receita Federal que estão vendendo carro por 30% do valor, é só você depositar uma entrada. Senhor, isso é uma fraude, a Receita Federal não será responsabilizada porque você é um Zé Mané que acredita num e-mail, né, de algo que é muitíssimo mais barato, não vai, tá? Então, cuidado, agentes de fato, né, emergenciais e putativos, né, eles vão levar a responsabilidade do prestador, mas o usurpador não enseja a responsabilidade. É disso que nós estamos falando. Belezura, belezura? Só para poder mostrar para vocês aqui rapidamente, porque eu só tenho umas 3 minutos aqui, questões de concurso, né? Tribunais de contas, né? Auditor de controle externo, que a Sebrasp fez. Olha, a doutrina, ao tratar dos agentes de fato, classifica-os em 2 tipos, necessários e putativos. Os putativos, né? Os putativos, cujos atos, em regra, são confirmados pelo poder público, colaboram em situações emergenciais, como se fossem agentes de direito. Vejam, ele confundiu aqui, né, o putativo com o necessário. O necessário é que colabora em situação excepcional, exercendo atividades como se fossem agentes de direito, e não o putativo. O putativo é aquele que tem uma aparência, tá? Então, a questão está errada porque ele misturou e confundiu o que é um agente necessário de um agente putativo. Dá tempo ainda, 1 minuto, mais uma questãozinha, né? É possível afirmar, ele quer o correto, Controladoria do Rio de Janeiro. Atenção, quem está fazendo o concurso de controladoria. Rafael Galo vai passar no concurso de controladoria. Cris Matsunaga está aqui, já é também aprovada do CGU para técnico, vai passar também para auditor. Né? 2 aqui que eu já estou reconhecendo aqui. Vamos ver o que fala aqui. Letra A. Agentes putativos são os que desempenham uma atividade pública na presunção de que há ilegitimidade. Olha só que questão cretina. O erro está na letra I. Embora tenha havido uma investidura legal. É o contrário. Há uma presunção de legitimidade, embora não tenha havido uma investidura ilegal. Ou a investidura foi ilegal. Ok? Ele inverteu. Olha quanta maldade, concurso de controladoria. Agentes excepcionais. Excepcionais. São aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais. Errado. Não existe a classificação de agente excepcional. É agente necessário, ok? Ele inventou o termo necessário. Não existe agente necessário. Tem agente de fato, tem agente necessário, não existe excepcional. E agente putativo. Letra B está errado, não existe o necessário. Letra C, agente necessário são os que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais em colaboração com o poder público e como se fossem agentes de direito. Essa é a correta, né? E a última é agente cartesiano. Senhores, essa foi uma invenção maneira. Agente cartesiano é o que pratica um ato de situação de emergência. Errado, esse daí também se chama agentes necessários. Ok, rapaziada?
quero agradecer a todos vocês. Quero pedir para quem puder ligar a sua câmera, porque eu vou fazer um print bacana do nosso encontro aqui. Cadê? Quem liga a câmera aí, rapaziada? A Josimar ligou a câmera, a Flávia, a eu não Júlia. consigo, o meu tá com problema aqui, Não professor. tem problema. Otto, Ana, a Luciana, o Rafael, a Sheila, a Jaci, o Adamo, o Pacheco, a Jamile, Mar Lourenço, a Tainara ligou, Cris Matsunaga, de férias, hoje já está em Curitiba, Dani Frank, está subindo no ranking. O Janderson está no carro, ó, atenção para não bater aí no carro aí, não. Ele está de serviço, inclusive. Está de serviço, olha lá, pode assistir aí. O Fabão, a Karina, a Kelly, Jorge Rain, mas não é o Jorge Rain, deve estar com outro nome ali. E a rapaziada aqui que está sem a câmera, ó, pronto. Dei um print aqui, vou postar para a rapaziada que está nos assistindo. Vou colocar aqui maneiro, só um minuto. Cadê? Achei. Mandei a foto. Ficou bacana. Parabéns, obrigado. Aberto agora, dúvidas, perguntas e sugestões. Manda aí. Dúvidas, perguntas e sugestões. Sugestões de assuntos para falar na live de segunda. Na live de segunda a sexta, às 20 horas. Sugestão do que abordar no nosso evento Imersão para Gabaritar Direito Administrativo. Mandem sugestões aí. Quem vai falar? Dúvidas e sugestões. Manda aí. Alguém abre aí. Nova lei de licitações. Nova lei de licitações é um bom tema para falar. Só tem um detalhe, olha só. Em qual concurso você está dizendo que vai rolar a nova lei de licitações? Porque nenhum dos concursos que nós temos provas abertas tem nova lei de licitações, ok? Toma cuidado com isso. Como é que é, Na Cris? CGU vai cair. Na CGU é possível que caia, Cris, é verdade. Porque a prova da CGU vai ser em 2022, né? Então, é possível que no CGU, no concurso do CGU, seja cobrado, sim, a nova lei de licitações. Mas nos concursos que estão andando aqui agora, nenhum deles será cobrado. Mas é um bom assunto para a gente poder fazer adiante. Mais alguém? Ana Letícia, como é que está a vida lá na prefeitura, de aprovada na prefeitura, Ana? Tá bom. Tá maravilha, né? Beleza. E esse pé, já tirou o gesso, Ana? Já. Maravilha. Volto no médico amanhã. Maravilha, Ana. Temos que correr. Ó, a rapaziada hoje, só o Otto foi no Barigui hoje, não foi, Otto? Quem é que foi malhar no Barigui hoje? O Wagner também foi. E a... Thaís. Esqueci o nome dela. Thaís. Isso. Só. Então, Otto, Wagner e Thaís foram hoje no Barigui malhar. O resto da rapaziada falhou. Eu quero ver domingo que vem todo mundo ir. Atenção, vamos dar uma malhada. Quem é que vai malhar domingo que vem no Barigui? Deixa eu ver. Júlia, você vai, Júlia? Ó, a Júlia vai. Quem mais? Doutor Rafael. Quem? Eu queria ir, mas eu não moro no Paraná. Ah, quem não é do Paraná e não vai dar. Ó, a Thaís já falou que vai de novo. Muito bem. Eu também estou com o pé imobilizado, então... Ó, a Belquis sugeriu poderes administrativos de assunto, legal, bacana. A Sheila de Foz do Iguaçu, é você mesmo, Sheila, de Toledo, aliás? Oi, professor. Sou eu, de Toledo. Ah, fico muito feliz de você estar aqui, Sheila. Eu gosto muito que você venha nas aulas, gosto muito que você participe e que a gente possa continuar crescendo aqui. O Adamo falou que vai um dia desses lá, né? Muito bem, muito bem. Então, rapaziada, ó, quero ver todo mundo de segunda a sexta na nossa live, 20 horas no YouTube. Quero ver todos vocês no grupo do WhatsApp. Quero ver todos vocês inscritos no evento Imersão para Gabaritar Direito Administrativo. As lives são gratuitas, o evento é gratuito. Só vai gastar os seus neurônios para aprender
Qual é o diferencial para gabaritar direito administrativo? É disso que nós estamos falando. Como gabaritar direito administrativo. Ok? Muito bem, galera. Deu 5 horas à minha disposição. Ai, professor, você não cansa? Você já está aí aposentado, 36 anos, já passou no concurso, já tem um monte de mentorado. Por que você inventa de fazer aula domingo, professor? Tenho até dó de você. Fica dó não, porra. Não postei foto. Já estava lá no churrascão. Depois do churrascão, eu estava lá com a família no meu home theater, vendo lá a série. Vai acabar aqui agora, vou fazer um pipocão também para pegar meus filhos e ver com eles lá. Eu sempre digo para todos vocês, para de desculpinha. Dá tempo de malhar no Barigui, dá tempo de fazer churrascão, dá tempo de estudar, ou no meu caso, trabalhar com os alunos, trabalhar com meus lançadores, né? Que são as pessoas que fazem os eventos que eu participo. Dá tempo de fazer tudo. Né? Ainda dá tempo depois de fazer a graça na patroa, dá tempo de tudo, né? Cuidado, o pessoal está rindo aí. Na minha idade, fazer a graça na patroa é fazer uma massagem no pé, fazer passar a roupa, né? Estou falando algo nesse sentido, já foi o tempo, né? Hoje essa chinela já está mais frouxa, essa chinela, né? Brincadeiras à parte, rapaziada, só para ver os dentes de vocês, eu estou aqui brincando só para ver os dentes de vocês. Mais uma vez, a minha alegria e enorme, tomara que a patroa não tenha ouvido a brincadeira, né? Senão aí sim que eu vou apanhar. E hoje não era meu dia de lavar a louça, né? Aí o pessoal fala, ai, professor, a sua vida é tão maravilhosa. Porra, tu ainda não me viu lavando louça no frio do inferno que tem e ainda toma esporro que a louça tá mal lavada, rapaz. Porra, nada que você faz na vida é o suficiente, hein? Tomei esporro hoje que a louça estava mal lavada. É incompetente mesmo, só serve para fazer mentoria e passar em concurso. Para lavar louça não presta mesmo. Estrupício, não sei o quê. Para que eu casei com um porqueira desse? Né? Só passou na Receita, passou na Marinha, tem mentorado, escreve livro. Isso daí não lava louça, não. Quero que lave louça, né? Então vamos lá, que eu tenho que lavar a louça hoje, rapaziada. Né? Ó, o pessoal falando para eu não chorar, não. Né? Eu não estou chorando, estou só zoando. Beleza? Obrigado para vocês terem vindo. Ó, fiquem atentos no grupo lá, que eu vou fazer mais eventos, hein? Vai ter a live e sempre de última hora e você vai aprender uma coisa nova. O que é um agente putativo, o que é um agente de fato, o que é um usurpador de função, o que é um agente honorífico e tal. Porque é isso que faz gabaritar e passar em concurso público. Fui. Grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Valeu. Parabéns, hein? Domingão vocês são tarados, hein? Tchau, tchau.